Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é negociação. Eu vou te ensinar quais são as 4 fases de um processo negocial. Para esse vídeo chegar em um número grande de pessoas, te inscreve no canal e curte. Vem comigo agora. Obrigado por continuar comigo. Primeiramente, vamos entender a diferença entre vendas e negociação. Não é a mesma coisa. Na venda, tu quer persuadir a outra pessoa a fazer alguma coisa que tu queira, como por exemplo, comprar o teu produto. Na negociação, é um caminho para resolver divergências, é uma relação de troca. Por exemplo, tu negocia o preço e a condição de pagamento. Quando aumenta a condição de pagamento, aumenta o preço. Quando reduz a condição de pagamento, talvez também pode reduzir o preço. Então é uma troca. Tu negocia uma variável, tu não vende uma ideia. Então é importante entender essas duas coisas. Nesse vídeo vamos falar sobre negociação. E agora então eu vou te citar e explicar as 4 fases da negociação conforme o meu método de trabalho. Vamos lá! A primeira fase é o planejamento negocial. Nesse momento, a gente tem que conhecer profundamente o outro negociador. Eu não digo somente a pessoa jurídica quando é uma negociação empresarial, mas também a pessoa física. Afinal de contas, atrás de uma empresa tem várias pessoas. Recentemente, participei de uma negociação por uma empresa que eu trabalho aqui do Rio Grande do Sul, com uma empresa de São Paulo, uma multinacional. Nessa negociação, a gente olhou toda a empresa, balanço, DRE, e também entendemos muito bem a pessoa que estava negociando conosco. Até me recordo agora sobre a esposa dele, sobre os filhos, tudo, hobbies. Então, invista um grande tempo em de fato conhecer a sua contraparte. Isso vai ser muito útil. Além disso, tu tem que entender quais são os interesses dele ao negociar contigo, o que de fato ele quer, o que ele precisa e também o que tu quer e o que tu precisa. Tem que definir quais são as opções para tu chegar nesses objetivos, para agradar esses interesses das duas partes, que vai ser a tua proposta no ato da negociação. Quais são os critérios que tornam legítimas essas propostas, né? essas opções? Tem que fazer sentido as opções, não pode ser algo aleatório da tua cabeça, tem que ter um critério. Qual é a zona de acordo possível? Ou seja, qual é a proposta mínima, qual é a máxima, qual é esse range de negociação que tu vai aceitar negociar com a outra parte? Quais são as tuas concessões? O que tu vai ceder durante a negociação? Faz parte do negócio também ceder. Enfim, qual é o teu plano B? Se não fechar esse acordo, se de fato vocês não chegarem num meio termo, o que tu vai fazer? Nunca negocia sem antes saber o teu plano B, para onde tu vai se não der certo o acordo. Invista um grande tempo, escreva tudo isso, defina também quem vai participar da negociação, monte a sua equipe, isso é o primeiro passo e é o mais relevante de todos. A fase 2 é a pré-negociação, momento onde se define, vou jogar em casa ou vou jogar fora, ou seja, a reunião é no meu escritório ou é no teu. Também se ajusta a relação de poder. Por exemplo, em uma outra negociação, também onde eu estava do lado mais fraco, a gente fez um trabalho muito forte de tentar ajustar o poder, já que a outra parte era muito forte, ela não tinha quase muito o que perder ao não fechar um acordo conosco, ou ela achava que não tinha. Nesse caso, era a negociação de um produto industrial, onde tinha o comprador e também o usuário, que era o engenheiro. A gente já vendia para essa empresa. Então, para não chegar nessa negociação com o comprador muito fraco, querendo vender, quase que pedindo para ele comprar da gente, o que fizemos? Pesquisamos com os usuários a satisfação deles ao usar o nosso produto. E tivemos respostas muito positivas, inclusive
solicitações de compra. Então levamos para a reunião esses vários feedbacks e até pedidos de compra e usamos no momento estratégico, quando a negociação esquentou um pouquinho mais, a gente de maneira sutil mostrou, olha, a gente também aqui tem poder porque o teu usuário, o teu cliente interno quer comprar de nós. Então vai devagar aí. Logicamente não nesse tom pejorativo, mas deu a entender essa mensagem. Então na pré-negociação é que tu levanta essas armas para ajustar uma relação de poder desfavorável que tu verificou no planejamento. Um outro exemplo também de pré-negociação é a questão da posição aonde sentar na negociação. Numa negociação competitiva, aonde tu quer ganhar e tu quer que o outro perca, geralmente fica uma equipe de um lado e a outra equipe do outro lado. Porém, no mundo moderno, geralmente se busca o ganha-ganha. Uma forma de demonstrar isso é sentar de maneira cruzada, ou seja, um elo da equipe aqui e o outro aqui, se misturando com a contraparte, para quebrar esse gelo, para quebrar esse nós contra eles. Inclusive, com muita frequência, eu faço com o meu sócio isso. Quando a gente já chega à negociação, a gente já combina, ó, tu chega de um lado da mesa, eu chego do outro, para já quebrar essa sensação de inimizade. São vários itens que a gente pode vir a falar aqui também, a gente pode se aprofundar num outro vídeo, mas os principais são esses: relação de poder, posição da mesa, definir se vai ser em casa ou fora. Essa é a pré-negociação. A terceira fase é a negociação em si, o ato de conversar com outro negociador. Muito embora hoje muitas negociações ocorram de maneira online, né, ou até por telefone, formas alternativas que não a presencial. Aqui eu vou falar sobre a forma presencial, a forma clássica. Nesse ato de negociar, então, eu trato com 4 partes, 4 pilares. O primeiro é o rapport. Então, quando começa a negociação, tem que criar sinergia com a contraparte. Lá no planejamento negocial, tu entendeu quem é essa pessoa que tu está lidando, quem é o outro negociador ou quem são os negociadores, né? Quem são essa equipe, os entes dessa equipe. No rapport, tu vai utilizar essas informações para te aproximar pessoalmente deles. Na sequência, tu vai entender o cenário. Opa, o que eles querem de fato? Será que eu mapeei certo os interesses? Eles estão negociando comigo de forma competitiva ou cooperativa. Então tu te ambienta ao que de fato eles querem e verifica se o que tu planejou está correto. E faz perguntas de confirmação. Tudo certo? A gente avança então para as propostas, que tu pode fazer a proposta ou receber a proposta, depende do cenário. E depois as concessões. Praticamente todas as negociações, aqui no Brasil ao menos, se esperam concessões. Então, da mesma forma, o que tu planejou de concessões vai ser a hora de executar. Como eu sempre falo, a negociação é um reflexo do teu planejamento. Agora, tudo que tu programou, tu vai colocar em prática neste momento. A fase 4 é o fechamento. Neste momento, tu contorna todas as objeções que ainda existam e vai verificar se as propostas e concessões ficaram dentro da zona de acordo possível. Ou seja, realmente esse negócio é bom para ti? Dá para fechar o negócio? Se positivo, então é só fazer a formalização. Aqui eu dou uma outra dica. Para as negociações muito complexas, que existem várias rodadas de negociação, 1, 2, 3, 4, uma coisa bem interessante de fazer para facilitar o fechamento é ir formalizando os acordos, os pequenos acordos que acontecem durante a negociação, tipo um checkpoint. Por exemplo, no caso da Central dos Representantes, quando a gente fez essa aquisição, eu usei essa estratégia. Para cada pequena variável que a gente ia acordando, que a gente ia fechando com o antigo proprietário, aí eu fui mandando um e-mail de confirmação. Fulano, item tal, eu entendi que a gente acordou isso. De acordo?
Sim, de acordo. Ok. Por que isso? Ao final, o contrato, que é a formalização de fato, vai ser apenas uma maneira jurídica de formalizar o que vocês já combinaram por escrito. Então, fazendo isso ali na negociação, aqui no fechamento vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. Se gostou do vídeo, dá um like e eu te vejo na central. Yeah.